Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Só para te ensinar algo, quando você for mencionar reis, você nunca diz assim, primeira reis, e nunca diz assim, segunda reis, porque reis é um livro, é igual crônicas, apesar do nome estar no feminino, mas não é um livro. Você não pode dizer, abre aí a sua Bíblia em primeira crônicas, não é primeira, é primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. Ah não, pastor, mas eu quero continuar falando, primeira reis, primeira crônicas, continua falando, só estou te ensinando o certo. É igual Salmos. Vamos ler aqui o Salmo capítulo 23. Salmo não é capítulo, Salmo é um inário. Assim como nós da Assembleia de Deus, apesar de estarmos um pouco em desuso, nós temos o nosso inário, que é a harpa cristã. Então quando você vai cantar um hino da harpa, você não diz assim, vamos cantar o hino capítulo 30. Você não diz assim. Você diz, vamos cantar o hino de número 30. Vamos cantar o hino de número 100. Os salmos era o inário do povo hebreu. Então quando você for declarar um salmo, recitar um salmo, nunca diga assim, vamos ler o Salmo capítulo 100. E se você falar Salmo capítulo 100, não fala que é membro da minha igreja não. É Salmo de número 100, tá? Então nós vamos ler segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 4. A gente vai ficar aberto aí, porque eu vou dizer algumas coisas que estão no texto, mas eu quero ler o verso 8. Segundo Reis, capítulo 4, verso 8. E quem está aí no telão, fique esperto. À medida que eu te pedir para trocar o texto, você troca, tá? Mas se eu não te pedir, vai deixando o texto que está aí. (4) 4 e 8 diz assim: sucedeu também certo dia, que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher. O texto que está aí atrás, está importante, mas a melhor versão, é rica. Onde havia uma mulher rica. Talvez tenha alguma Bíblia aí, de irmão que está acompanhando, que está a palavra rica em lugar da palavra importante. Então, melhor do que importante, aqui nesse texto, a melhor versão é rica. Então eu vou ler de novo. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. Bom, eu vou começar a minha palavra lendo com vocês o verso 9, mas antes de falar sobre o verso 9, deixa eu contextualizar você disso aqui. Eliseu, todas as vezes que Eliseu nas suas caminhadas passava pela região de Sunem, lá em Sunem tinha uma sunamita. E essa mulher, ela observou, eu vou dizer já, o profeta, e entendeu que aquele homem era um homem de Deus. Ela então chama o marido e combina com o marido, entra em acordo com o marido, para construir um quarto para o profeta. E colocar lá nesse quarto uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que todas as vezes que o profeta por ali passasse, pudesse entrar para descansar, para repousar nesse quarto na sua casa. Bom, assim eles fizeram. Aí um dia o profeta chega, se você ler o texto, você vai ver isso. Mais adiante você vai perceber. O profeta chega lá, e como ele foi muito bem tratado,
né, a hospitalidade dela era uma hospitalidade ímpar, o profeta chama o moço dele e diz assim: será que tem alguma coisa que a gente pode fazer por ela? Aí o garoto diz: olha, ela é rica, é amiga de todas as autoridades aqui da cidade. A única coisa que eu percebo é que ela não tem filho. E aí o profeta diz: então chame ela lá. Quando ela chega na porta do profeta, do quarto, o profeta olha para ela e diz: olha, por esse tempo, e tem algumas versões que diz assim: no ano próximo, você vai abraçar um filho. Ela olha para o profeta e diz: profeta, não brinque comigo. É verdade isso que o senhor está me falando? Ele disse: é verdade. Deus me manda te dizer que por esse tempo, e tem algumas versões que dizem, no próximo ano, você vai abraçar um filho. Bom, e isso acontece, aquela mulher dá à luz a um filho. Um dia o garoto está com o pai no campo, ele sente uma forte dor de cabeça. E ele diz: a minha cabeça dói, e o pai manda levar o garoto de volta para casa. Quando ele chega em casa, ela leva o garoto e deita ele na cama do profeta. Só que o garoto morre. Aí ela vai ao encontro do profeta. Caminha 50 quilômetros no lombo de um jumento, chega até o monte de Deus, o profeta está lá. E aí o profeta, quando percebe que a mulher está chegando ainda de longe, ele manda o moço dele ir ao encontro dela. E manda perguntá-la: vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu filho? E quando o garoto do profeta questiona a mulher: vai tudo bem contigo, com teu marido e com teu filho? Ela responde: vai tudo bem, para o garoto. E aí ela passa pelo garoto e chega ao profeta, se ajoelha aos pés dele e diz: eu te pedi filho. Naquele dia que o Senhor declarou que eu iria ser mãe, eu pedi ao Senhor alguma coisa? Aí ela diz: meu filho está morto em casa. E aí o profeta então volta com ela. Chega na casa, tem alguns pormenores que não vem ao caso eu dizer, mas ele vai lá no quarto, ora, Deus ressuscita o garoto e ele entrega o menino vivo para a mãe. Tem algumas coisas interessantes aqui nesse texto que a gente pode aprender, algumas lições de vida para a gente, que é o que eu sempre falo aqui. Eu já falei aqui várias vezes que sabedoria é a prática do conhecimento. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Na vida você não deve ser um acumulador de conhecimento. Na vida você deve ser um distribuidor de sabedoria. Então, quando você vem para a igreja, é para você adquirir conhecimento, mas colocar em prática o conhecimento. Mas colocar esse conhecimento como estilo de vida para você. Porque quando você pega o conhecimento que você adquire e coloca em prática, isso é sabedoria. Quando você pega o conhecimento que você tem e faz dele um estilo de vida, isto é sabedoria. Então aqui tem algumas coisas que a gente vai ouvir hoje aqui. Para você, desculpe a expressão tão, rasteira, mas depois você vai ruminar isso. Para de alguma maneira aí no seu dia a dia você ser uma pessoa melhor. E aprender certas coisas para não cair em certos erros também. Então a primeira verdade desse texto está lá no verso 9. Joga o verso 9 aí para mim. Está aqui. E ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Isto aqui é uma coisa muito importante que você tem que ter para a sua prática de vida. Você tem que ser uma pessoa criteriosa. Você tem que ser uma pessoa cautelosa. Você tem que ser uma pessoa observadora.
É a primeira verdade que eu aprendo aqui, com essa mulher. Ela olha para o marido dela e diz assim: eu tenho observado que este homem que passa todos os dias aqui é um santo homem de Deus. É interessante porque ela observou o comportamento do profeta. Ela avaliou o jeito de ser, o jeito de viver do profeta. E depois que ela observou, e depois que ela avaliou, é que ela concluiu, dizendo: ele é um santo homem de Deus. Então note que ela não chegou a essa conclusão sem observar. Ela não chegou a essa conclusão sem avaliar. Todo dia o profeta passava, e todo mundo sabia que Eliseu era um profeta, mas ela não chegou a essa conclusão pelo que ela ouviu. Ela não chegou a essa conclusão pelo que as pessoas diziam. Ela olhou para o marido dela e disse: eu tenho observado, eu tenho analisado. E depois de observar e analisar, é que ela concluiu que ele era um homem de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Tem muita gente aqui hoje na igreja que já sofreu porque não observou, porque não analisou e acreditou que alguém era homem de Deus sem ser homem de Deus. E tem muita gente aqui na igreja hoje que, apesar de estar ouvindo o que eu estou pregando agora, que apesar de estar recebendo essa instrução hoje, agora, tem muita gente aqui na igreja que vai sofrer porque não vai observar, não vai analisar e vai acreditar que tem gente que não é homem de Deus, mas essa pessoa vai acreditar que é homem de Deus, apesar de estar nesse culto hoje e eu estar falando isso aqui. Mateus 7, 21 a 23, Jesus disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, e no teu nome operamos maravilhas. Olha só, o cara profetizou, expulsou demônio e operou maravilhas. E Jesus disse assim: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Vocês usaram o meu nome, mas eu nunca usei vocês. O que Jesus está querendo ensinar para mim e para você? Que tal qual essa mulher aqui, a gente tem que ser cauteloso, a gente tem que ser criterioso quando a gente processa, quando a gente trabalha no mundo espiritual ou com as coisas que são espirituais. Eu tenho observado, eu tenho analisado que esse homem que passa todo dia aqui é um santo homem de Deus. Você tem que ser criterioso. Escuta o que eu estou falando para você hoje como um pai a filhos. Você tem que ser cauteloso, você tem que ser observador. Por exemplo, tem áreas que você tem que ser uma pessoa criteriosa e cautelosa. Por exemplo, com a sua vida espiritual. Você tem que ser uma pessoa criteriosa com a sua vida espiritual. Você tem que ser uma pessoa cautelosa, porque, por exemplo, se você pauta a sua vida cristã, por exemplo, pela internet, se você estabelece uma cadeia de valores espirituais,
Se você estabelece princípios e diretrizes cristãs para a sua vida pela internet, eu tenho pena de você, eu tenho dó de você. Se você gerencia comportamento cristão, se você estabelece uma cadeia de crença espiritual para a sua vida cristã através da internet, guiado, orientado pela internet, eu tenho pena de você. É sinal que você não é uma pessoa criteriosa, nem cautelosa e nem observadora. Porque o que é a internet? A internet é uma terra de ninguém. Humberto Eco, filósofo brasileiro, ele disse: a internet deu voz a todos os imbecis. O que é a internet? A internet, hoje, ela é um lugar de solidão dividida e um lugar de fantasia compartilhada. Agora, se você é uma pessoa que não tem cautela, se você é uma pessoa que não tem critério para a sua vida espiritual, e por exemplo, você ouve um sermão e você quer ir na internet para ver o que estão falando ali, se você escuta uma direção da sua autoridade espiritual e você vai na internet para saber se aquilo é real ou não, deixa eu te dizer, se você está numa igreja séria e se você tem uma autoridade espiritual séria e você vai para a internet, eu tenho pena de você. Outra coisa que você as pessoas às vezes não têm critério, com uma igreja que escolhe para ser a sua igreja. Como é que você escolhe uma igreja para ser a sua igreja? A igreja da sua família, a igreja da sua casa, e você não tem critério nenhum para escolher essa igreja. Você não sabe a história dessa igreja. Se essa igreja nasceu debaixo de rebelião, se essa igreja nasceu debaixo de divisão, se essa igreja nasceu debaixo de deslealdade, se essa igreja, qual é a cadeia de autoridade dessa igreja? Essa igreja está debaixo de autoridade de quem? Qual é a cadeia de autoridade que essa igreja está inserida? Se você é uma pessoa que escolhe uma igreja sem critério, sem cautela, sem observar, meu irmão, você está fadado ao fracasso, você está fadado à bancarrota do ponto de vista espiritual, porque é essa igreja que vai te dar cobertura. E como é que você tem cobertura de uma igreja que você não foi criterioso para escolher? Quer um outro exemplo? As pessoas não têm critério, não são cautelosas, por exemplo, para escolher a sua autoridade espiritual. Quem é a autoridade espiritual sobre a sua vida? Quem é a autoridade espiritual sobre a sua família? As pessoas não têm critério. As pessoas, elas não fazem uma avaliação para dizer: essa pessoa vai ser o pastor da minha casa, essa pessoa vai ser o pastor da minha família, vai ser o pastor dos meus filhos. Não tem critério. Qual é a experiência que essa pessoa tem para pastorear você e a sua casa? Qual é a experiência espiritual que essa autoridade espiritual tem para governar espiritualmente, ser cobertura sobre você, a sua família e os seus filhos? Ah não, eu gosto daquele pastor porque aquele pastor é bonito. Na hora da crise, da luta, da adversidade, a minha pergunta é: em que a beleza desse pastor vai ajudar você? Na hora da tormenta, ah não, mas aquele pastor é inteligentíssimo. Mas na hora da tormenta, na hora do vendaval, na hora que o vento soprar contrário, a minha pergunta é: em que a inteligência daquele pastor vai socorrer você e a sua casa?
a maior, assim, eu não sei nem o nome que eu posso dar, mas o maior equívoco de um pai e mãe é deixar o filho governá-lo na escolha de uma igreja e de uma autoridade espiritual. Qual é a capacidade, meu irmão, minha irmã, que o seu filho tem para escolher uma igreja? Qual é a maturidade espiritual que o seu filho tem para escolher uma autoridade espiritual sobre você, sua esposa e a sua casa? Eu sempre digo, quem levou para o Moriá foi Abraão que levou Isaac. Não foi Isaac que levou Abraão, não. Abraão levou Isaac para o Moriá. Não foi Isaac que levou Abraão, não. Mas hoje a gente tem uma falta de critério, de cautela, que o pai é governado por um filho de adolescente de 12 anos. Não, meu filho gostou daqui, eu vou ficar aqui. E quem garante que o seu filho tem maturidade espiritual para saber o que é melhor para você e a sua casa? A Bíblia não diz que os seus filhos são governadores do lar. A Bíblia diz: os pais são os governadores dos filhos. Eu estava lendo esses dias, eu achei interessante, o Papa, esse Papa eleito agora, o ano passado, Leão XIV, acho que é Robert Francis Prevost, o nome dele, era um cardeal americano. Ele foi eleito, escolhido para ser Papa com 69 anos de idade. 69 anos de idade. Acho que desde 1990, se a minha mente não me trai, é o Papa mais novo. E eles estavam todos temerosos, porque acharam ele novo demais para a experiência que o cargo exige. 69 anos. E a gente não tem critério para escolher. Critério com a nossa vida espiritual, critério com a igreja que a gente vai frequentar, ser membro dela, critério com a autoridade espiritual sobre a nossa vida. Essa mulher não, ela era criteriosa e cautelosa. Ela disse: eu tenho observado. Pessoas chegam aqui na igreja, terminam o culto, me procuram e dizem: pastor, eu quero ser membro da igreja. Para quase todas elas eu digo: namore a igreja um pouco mais. Você é livre para namorar essa igreja, para conhecer o quanto você quiser. Porque a gente precisa avaliar, analisar. Essa mulher disse: eu tenho observado. Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim: sede simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Você tem que ser criterioso com a sua vida espiritual, porque a gente está falando do céu e não dá para brincar com o céu. Não dá para a gente brincar de perder o céu. Então você tem que ser criterioso com a sua vida espiritual, porque o que determina lá é aqui. E não dá para você ter as duas coisas. Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida lá, perdê-la aqui. E quem perder a sua vida aqui, por amor de mim, ganhá-la lá. Não dá para você ter as duas coisas. Se você quiser ganhar a vida lá, você vai ter que perder a vida aqui. Se você quiser ganhar essa vida aqui, você vai perder a vida lá. Então você tem que ser criterioso com a sua vida espiritual, porque nós estamos falando do céu. Você tem que ser criterioso com a sua igreja, porque nós estamos falando de cobertura espiritual sobre você e a sua casa. Nós estamos falando de um diabo, que em João 10:10 Jesus disse: o diabo veio matar, roubar e destruir. Nós estamos falando de um inimigo que dia e noite, lá em Apocalipse diz, que o diabo dia e noite acusava os irmãos. Nós estamos falando de um inimigo que dia e noite trabalha para destruir você, sua casa, sua família, e só não consegue
Porque há uma cobertura espiritual de Deus através da igreja sobre você e a sua casa. Aliás, eu quero abrir um parênteses e dizer que nenhum projeto do diabo vai prevalecer contra você e a sua casa, porque você está debaixo de uma cobertura espiritual. Terceiro, você tem que ser criterioso em relação à sua autoridade espiritual. Sabe por quê? Dependendo da autoridade espiritual que você está debaixo dela, você prospera. E dependendo da autoridade espiritual que você está debaixo dela, a sua vida fica travada, encalacrada e embaraçada. Então a primeira verdade que a gente vai sair desse culto aqui é essa: eu preciso ser criterioso, eu preciso ser cauteloso. Escuta um conselho que eu vou te dar, e eu não estou aqui advogando em causa própria não, porque eu não preciso disso. Eu não pastoreio uma igreja forçando as pessoas a ficarem dentro do meu aprisco. Eu pastoreio uma igreja dando à minha igreja a liberdade de entender que se Deus plantou ela ali, Deus vai frutificar ela ali. Mas eu não fico aqui com faca no pescoço de nenhum membro dessa igreja. Mas o melhor conselho que eu te dou hoje é esse: se você está numa igreja séria, se você tem uma autoridade espiritual que olha para você não como número, mas como pessoa, valoriza isso, meu irmão. E não troque isso por nada. Segunda verdade, né? Porque para os irmãos respirar, porque tem irmão que não está nem respirando. Segunda verdade, verso 8 e 10. 8 e o 10. O 8 diz assim: sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por ali, ele se dirigia para comer. Uma mulher rica, presta atenção, quando a Bíblia diz que essa mulher era rica, ela era rica não por causa do marido dela, porque se ela fosse rica por causa do marido, daquilo que construiu com o marido, que tinha com o marido, jamais a Bíblia falaria que ela era uma mulher rica. Quando a Bíblia abre esse pormenor aí, esse detalhe, e diz assim: havia em Sunem uma mulher rica, é porque ela era rica por causa da família dela. Ela era rica por causa, talvez, de uma herança que ela recebeu. Mas a riqueza dela não estava atrelada em nada ao marido. O marido não fez nada para que ela fosse rica. Ela era rica porque recebeu uma herança, porque recebeu um patrimônio, porque a família dela tinha condições e tinha posses. Eu não sei, só estou dizendo que ela era rica por si mesma. Não foi o marido que construiu a riqueza. Talvez quando ela tivesse se casado com esse homem aqui, que eu nem sei quem é, ela já era rica. Só para você entender o que eu vou falar. E aí o verso 10 diz assim: façamos-lhe. Aí já não é só ela, que ela não está dizendo eu vou fazer. Façamos, quer dizer, nós, eu e o meu marido. Ela não tinha filhos. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos-lhe uma cama, uma mesa, um candeeiro, parará. Então presta atenção. Ela era rica por questões de família. Tinha nada a ver com o marido, a riqueza dela. Mas quando ela vai fazer algo, ela diz assim: façamos, ela e o marido. Ponhamos-lhe. Ela tinha unidade. Escuta o que eu vou falar, irmão. Ela tinha acordo.
com o marido. Era um casal que vivia em unidade. Era um casal que tinha acordo. Era um casal que comungava sonhos, projetos. Era um casal que um sabia o que estava na cabeça do outro, que um conhecia o sonho do outro, que um conhecia o desejo do outro. Não era um casal que morava na mesma casa, mas cada um tinha a sua vida. Não era um casal que estava debaixo do mesmo teto, mas cada um era dono do seu nariz. Ela era rica, mas quando o texto diz que ela e ele, o texto diz: façamos um quarto, ponhamos-lhe uma cama, um candeeiro. Ela era rica, mas não menosprezava o marido. Ela era rica, mas não diminuía o marido. Ela era rica, mas não desconsiderava o marido. Ela era rica, mas considerava ele. Ela era rica, mas ela honrava ele. Apesar daquele cidadão não ter contribuído em nada para a riqueza dela. Eu já vi casais que porque um ganha mais, menospreza o outro. Eu já vi casais que porque um tem mais estudo, diminui o outro. Eu já vi marido, nesses 38 anos de pastorado, que porque a mulher não trabalha fora, porque a mulher não traz o dinheiro para dentro de casa, humilha ela. Vai fazer o serviço de casa, irmão. Deixa eu te falar. Você hoje, que acha que porque a sua mulher não traz o din-din para dentro de casa ela não faz nada, vai fazer o serviço dela. Uma vez eu e aquela menina nova de guerra ali, passamos uma crise tão grande que ela trabalhava fora e eu ficava em casa. E eu aprendi a cozinhar. Não sabia cozinhar, eu aprendi a cozinhar. Porque eu tinha que fazer almoço para o Vinícius e o Vitor, mas quando ela chegava para fazer a janta, era uma benção para os meninos. Mas eu aprendi a fazer. Eu lavava a roupa, eu passava a roupa, eu arrumava a casa, eu levava os meninos na escola, eu buscava. Irmãos, o dia que isso inverteu, eu dei glória a Deus, mas glória. Alguém disse que o primeiro emprego de toda mulher é o lar. E nesse tempo de férias, que as crianças estão em férias, você pode acreditar no que eu estou falando. Por trás de cada criança de férias, tem uma mãe em cárcere privado. Fala, Jesus, ó. Eu estou falando a verdade. Eu venho aqui e falo para os irmãos: cara, você tem que matar um leão por dia. O homem tem que matar um leão por dia. O homem mata um leão por dia. A mulher mata, prepara, serve e ainda lava a louça, rapaz. As irmãs podem dizer um amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem marido que não fala nada para a esposa. Ele faz tudo da cabeça dele, do jeito dele. E quando tudo está errado, ele ainda põe culpa nela. Como é que você toma decisão fundamental na sua vida sem perguntar à sua esposa, rapaz? Como é que você toma decisões
atitudes decisivas na sua vida, sem perguntar à sua mulher, sem trocar uma ideia, ter um diálogo com ela? Como é, irmã, que você toma decisões importantes na sua vida, sem perguntar ao seu marido? Vive debaixo do mesmo teto, mas parece que são estranhos um ao outro. Essa mulher era rica, podia viver sem dar ciência para o marido dela, mas ela disse: vamos fazer um quarto, vamos colocar uma mesa, uma cadeira, vamos. Talvez você está aqui hoje também, irmão, está vivendo uma situação inusitada na sua vida, cristã financeira, rapaz. Está vivendo um problema aí que talvez, sei lá, ficou desempregado por uma contingência da vida, ou então, de alguma maneira aí, sei lá, uma empresa por, sei lá o que, diminuiu o seu salário, e aí você está em casa hoje, às vezes ganha menos do que a sua mulher, dá glória a Deus que Deus está abençoando ela, o salário dela, mas não fica vivendo, ai meu Deus, porque eu que sou o provedor, você é o provedor, você não deixou de ser provedor por causa disso? Sua masculinidade não diminuiu por causa disso? Deus conhece o seu coração, sabe quem você é, e pode ter certeza, daqui a pouco Deus vai abrir uma porta maior para você, Deus vai abrir uma porta de milagre para você, e você vai poder ser quem você é e sempre foi, rapaz. Tem casal que não sabe nada um do outro. Deixa eu te falar, tem marido que não sabe qual é o sonho da mulher dele. Tem esposa que não sabe qual é o sonho do marido. Tem marido que a esposa dele, irmão, vocês vão achar que eu estou mentindo, mas eu não estou não. Escuta o que eu estou falando. Tem marido que a esposa não sabe quanto ele ganha. Não, pastor, o senhor está mentindo, não tem isso não. Você acredita que tem marido que não sabe quanto que... Tem esposa que não sabe quanto que o marido ganha? Você sabia que tem marido que não sabe quanto a esposa dele ganha? Eu sei o que eu estou falando, não vim aqui enfeitar pavão não. Meu gabinete às vezes entra irmão, o marido morre, ela não sabe nada. Às vezes leva volta de gente porque o marido tinha patrimônio que a esposa nem sabe que tinha, porque ele trata a esposa como se a esposa fosse inimiga. Tem marido que a esposa não sabe nada dele, não sabe quanto que tem na conta do banco, não sabe quanto tem de aplicação, não sabe a senha do banco, não sabe em que banco, sabe nada. Tem casal que vai ao restaurante, eles racham a conta do restaurante. Aqui na igreja tinha uma irmã. Um dia eles estavam no meu gabinete e eles estavam discutindo uma situação. E aí ele falou assim para ela: eu não sei por que você diz isso para mim. Eu construí uma casa para você, uma casa muito boa. Fiz uma casa para você, uma casa espetacular. Ela disse: para mim? Para mim não. Você fez uma casa, mas não foi para mim. Porque você nunca me perguntou nada sobre aquela casa. Você nunca olhou para mim e me perguntou se eu queria, o jeito que eu queria aquela casa, a mobília que eu queria na casa, o piso da casa, a estrutura da casa. Ela disse: você nunca me perguntou nada sobre aquela casa. Você não construiu uma casa para mim, você construiu uma casa para você. Essa mulher não, ela era rica, podia estar cantando aquele hino famoso, tô nem aí, mas ela chegou e disse para o marido: eu vou te honrar, eu vou te considerar, vamos fazer um quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, vamos. Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus falou assim: toda casa dividida não subsiste, e todo reino dividido não prevalece.
Escuta o que eu vou te falar. Em qualquer área da sua vida conjugal, onde houver divisão, naquela área vocês não vão prevalecer. Não sou eu que estou falando não, foi Jesus quem falou. Se em alguma área da sua vida familiar, conjugal, tiver divisão, naquela área, vocês não vão prevalecer, vocês não vão subsistir. Porque Jesus disse: nenhuma casa dividida prevalece, e nenhum reino dividido subsiste. Se vocês são divididos na área financeira vocês não vão prevalecer. Podem ganhar o tanto que for, podem ser bem remunerados o tanto que for, mas se na área financeira, lá na sua casa, vocês são divididos nessa área, vocês não vão prevalecer. Se lá na sua casa vocês são divididos em relação à criação de filhos, um acha que tem que criar assim, o outro acha que tem que criar assim. Um entra na criação do outro, o outro entra na criação do um. Vocês não vão prevalecer na área da paternidade e com certeza no futuro vocês vão ter filhos quebrados na vida. Porque não sou eu que estou falando, é Jesus que fala. Mas eu quero declarar hoje que tudo que está querendo dividir a sua casa vai cair por terra em nome de Jesus. Eu quero profetizar, irmão, sobre a sua vida o que está em Isaías 54:15, que diz assim: qualquer um que tentar te derrubar vai cair diante de você. Quem recebe essa palavra aqui? Então olha aí para quem está perto de você e fala: tudo que quer dividir a sua casa vai cair por terra em nome de Jesus. Fala para ele assim: quem se levantar para te derrubar vai cair diante de você. Se você recebe, dá um aplauso ao Senhor nessa noite aí, meu irmão. Eu já vou terminar, mas espera aí que eu tenho um negocinho para falar. Verso 13. Olha o que está no verso 13. Porque ele tinha falado a Geazi, o profeta, ao moço: diz-lhe: eis que tu nos tens tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. O profeta manda chamar a mulher e diz assim para Geazi: ela tem tratado a gente tão bem, ela tem sido tão boa com a gente. Será que tem algo que a gente pode fazer por ela? Sabe o que é isso, irmão? Gratidão e reconhecimento. Gratidão e reconhecimento. Você sabe que existem alguns conceitos que a gente precisa resgatar. Existem alguns conceitos que a gente precisa voltar a eles. Por exemplo, fidelidade e lealdade. Fidelidade e lealdade são conceitos que a gente precisa resgatar. Porque lá fora, quando eu falo que a gente precisa resgatar, eu estou falando da gente como igreja, tá? Porque lá fora existe isso. Fidelidade e lealdade lá fora é um conceito que ainda existe. Por exemplo, um cara de um time de futebol, você nunca vai ver um torcedor do Vila com a camisa do Goiás. Porque ele é fiel, ele é leal ao clube dele. Você nunca vai ver um torcedor do Vila ir num campo de futebol, num jogo do Goiás, se não for contra o Vila. Porque ele é fiel, é leal. Até no mundo do tráfico, hein? Até no mundo do tráfico tem fidelidade e lealdade. Quando eles pegam um X9, o cara é executado sumariamente.
Aqui dentro também a gente precisa resgatar esse conceito de fidelidade, de lealdade. Antigamente na igreja você não ouvia falar em divórcio. Na igreja não. Você ouvia falar em divórcio lá fora. Crentes que estão aqui, que são filhos de Deus, servos de Deus há mais tempo, sabe o que eu estou falando? Mas hoje o conceito de fidelidade, de lealdade dentro da igreja, só o casamento foi embora. Família, igreja, fidelidade, lealdade. Você tem uma família, seja fiel e leal a ela. Você tem uma igreja, seja fiel e leal a essa igreja. Você tem pastores, seja fiel e leal aos seus pastores. Um conselho, na verdade não é um conselho, mas é um conceito que a gente precisa resgatar. Fidelidade, lealdade. Sabe um outro conceito que a gente está precisando resgatar? Gratidão. Esse homem olha e diz: será que tem alguma coisa que a gente pode fazer por ela? Porque ela tem tratado a gente com tanto desvelo, ela tem tratado a gente com tanto carinho, ela tem sido tão boa conosco. Será que tem algo que a gente pode fazer por ela? Gratidão. A maior miséria na vida de uma pessoa é a ingratidão, irmãos. Até Jesus ficou indignado com a ingratidão. Jesus cura 10 leprosos, aí um volta. Quando aquele um volta, Jesus diz assim: mas não foram 10 que eu curei? Cadê os 9? Onde estão os 9? Até Jesus ficou indignado. Tem gente que nunca vai prosperar na vida. Tem gente que nunca vai conseguir nada na vida, sabe por quê? Ele nunca é grato pelo bem que recebe. Ele nunca é grato pelo favor que ele recebe. Agora escuta isso que eu vou falar e eu já vou terminar. Primeiro, as pessoas que você mais ajuda, as pessoas que você mais estende a mão, as pessoas que você mais abençoa, são as que menos expressam gratidão. Geralmente, quem você mais abençoa, quem você mais estende a mão, quem você mais ajuda, são exatamente essas pessoas que menos expressam gratidão. Por isso que eu tenho um conceito aqui de gratidão, de ingratidão. Ingratidão é o investimento na pessoa errada. Segunda verdade que eu quero te falar: a pessoa ingrata tem memória curta. Porque gratidão é lembrar, ingratidão é esquecer. E toda pessoa ingrata tem a memória curta. Você faz. O dia que você não pode fazer, e não é porque você não quer fazer, é porque você não pode fazer, ela esquece de todo o bem que você já fez. Terceira verdade: a ingratidão tem a ver com caráter. Ingrato aqui dentro, ingrato lá fora. Ingrato hoje, ingrato amanhã. Ingrato no pouco, ingrato no muito. Porque a ingratidão tem a ver com caráter. É aquela história do sapo, que o escorpião tinha que atravessar o rio, não podia, não sabia nadar. O sapo veio e disse: sobe nas minhas costas que eu atravesso você. O escorpião sobe no sapo, o sapo atravessa o rio com o escorpião. Quando ele chega do outro lado, o escorpião desce e pica o sapo. Quando o escorpião picou o sapo disse: mas por que você fez isso? Eu fiz o bem para você, eu atravessei você no rio. Ele disse: desculpe, é a minha natureza. Porque a ingratidão tem a ver com o caráter. Um dia uma irmã dessa igreja me perguntou: o senhor acha que ingratidão é algo demoníaco? Eu falei: não.
Ingratidão não tem a ver com demônio, ingratidão tem a ver com caráter. Mas é mais fácil atribuir ao demônio, porque demônio você expulsa, mas caráter precisa ser tratado. O Salmo 103, o salmista disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Mateus 7, Jesus diz: qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir peixe vai dar uma serpente? Ele disse: se vocês são maus, sabem dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial só tem coisas boas para os seus filhos. A minha pergunta para você hoje é essa: você já agradeceu a Deus hoje, meu irmão? Você já louvou a Deus hoje? Você já adorou a Deus hoje por tudo que Deus tem feito na sua vida e na sua família? Se você acordou hoje, acordar é mais do que abrir os olhos. Se você acordou, é porque Deus tem grandes projetos com a sua vida, é porque Deus tem grandes coisas através da sua vida. Deus tem te dado vida, Deus tem te dado saúde, Deus não tem deixado faltar nada para você, meu Deus do céu. Essa semana eu li uma estatística, não sei se eu consigo lembrar, mas dizia assim: 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro hoje, escuta o que eu estou te falando, não comeram nenhuma vez. 7 milhões de brasileiros hoje não fizeram nenhuma refeição. 3 milhões de brasileiros hoje vivem em situação de extrema pobreza. 6 milhões de brasileiros perderam o seu emprego. 30 milhões de brasileiros não têm nenhuma renda familiar. Em Goiânia, nessas últimas chuvas, 20 famílias ficaram desabrigadas. Você já agradeceu a Deus hoje pela bênção dele na sua vida? Você já louvou a Deus hoje pelo milagre dele em seu favor? Levanta a sua mão aí por 1 minuto só e agradeça a Deus porque você está vivo, porque você tem saúde, porque Deus não tem deixado faltar o pão na sua mesa, porque você tem um teto para se abrigar, porque a presença de Deus tem sido real na sua casa. Irmão, abre os seus lábios aí e dá um glória a Deus, dá um louvor ao Senhor, agradeça a Deus. E antes que você fique de pé, deixa eu te dizer só essas duas coisas. Primeiro, que a gratidão passa por pessoas. Você só é o que você é. Você só chegou onde você chegou porque alguém te ajudou, porque alguém acreditou em você, porque alguém investiu em você. Você não pode esquecer de quem entrou na história da sua vida e mudou a história da sua vida. Você não pode esquecer dessas pessoas que entraram no seu caminho e tiraram as pedras do seu caminho para você passar. E muitas dessas pessoas ainda estão diante de você hoje, e você não pode tratar essas pessoas como se elas não fossem especiais, como se elas não fossem importantes. Escuta o que eu vou te dizer: quem faz, quem dá, pode até esquecer, mas quem recebe não pode nunca esquecer. Quem faz, quem dá, pode esquecer, mas quem recebe, nunca, jamais pode esquecer. Seja grato a pessoas que entraram na história da sua vida só pelo prazer de te ver feliz, só pelo prazer de te ver bem. Seja grato a pessoas que entraram na sua vida só para te abençoar, porque a gratidão é a memória do coração. O profeta disse: vamos ser gratos a ela por tudo que ela fez por nós. Eu já falei isso aqui um dia e vou repetir. Lembra quando você estava na crise? Lembra quando você estava na prova? Lembra quando você olhava e não via uma luz no fim do túnel? Você não via nem o túnel, e alguém chegou e estendeu a mão para você, te abençoou, e hoje você está bem,
Deus mudou a sua sorte, Deus virou o seu cativeiro, Deus colocou você para se assentar numa mesa especial, e essa pessoa, ela ainda está diante de você. Liga para essa pessoa, paga um jantar para essa pessoa, faz um bem para essa pessoa, seja grato a alguém que, quando todo mundo virava as costas para você, acreditou em você, investiu em você e ajudou você. E por último, aliás, eu quero profetizar isso aqui, que a gratidão vai levar você para conquistas maiores e para lugares mais abençoados ainda. Me ajuda aqui para terminar, pega na mão de quem está perto de você e fala para ele assim: eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Fala aí, fala assim: se você tiver gratidão, se você for uma pessoa grata, fala, está começando um dos anos mais abençoados da sua vida. Fala para ele: Deus vai te prosperar, Deus vai te engrandecer, como nunca prosperou antes, como nunca engrandeceu antes. Levanta um pouquinho a mão dele ou dela e fala assim: neste ano, coisas inéditas vão acontecer para você. E aí eu vou pedir você para ficar de pé. Eu vou pedir para botar aí o verso 25, Bruno, e o 26. 25. Partiu, pois, ela e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo, depois que o garoto morreu. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Deixa eu te dizer, primeiro, ela vigiou nas suas palavras. Vai bem. Ela não reclama, não murmura. Ela expõe algo do coração dela para ele, mas ela não reclamou, não murmurou. Tem gente que, quando tudo está bem na vida dele, é uma bênção, mas quando as coisas saem um pouquinho do trilho, vira um leão. Quando as coisas saem um pouquinho do trilho, vira bicho. Ela vigiou as palavras. Quando a mulher de Jó chegou para ele e disse: amaldiçoa esse Deus seu e morre. Já perdeu os bens, já perdemos filhos, agora você está podre aí nessa cama. Ele disse: você está falando como louca, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Eu já falei aqui, as maiores sentenças da sua vida saem dos seus lábios. Se você acha que reclamar, que murmurar não é uma coisa tão ruim assim, lembre-se que Israel iria passar 11 dias no deserto, passou 40 anos porque reclamou e porque murmurou. Quando você reclama, a sua murmuração transforma dias em anos. E quando você exerce a sua fé transforma anos em dias. Uma segunda verdade, ela diz assim: vai bem, sabe por quê? Porque essa mulher, ela sabia que não existe causa perdida para Deus. Pode ter causa perdida para mim, pode ter causa perdida para você, mas Deus é especialista em causa perdida. A última palavra na sua vida não é do médico, a
A última palavra da sua vida não é do advogado. A última palavra da sua vida não é do juiz. A última palavra na sua vida é de Deus. Segura aí na mão de quem está perto de você. Eu quero orar, mas eu quero que você faça isso. Semana passada eu recebi uma ligação na minha casa. É um pastor da minha regional. A esposa dele foi no médico, o médico disse: você nunca vai poder ser mãe. É impossível você ser mãe. Se vocês dois têm sonhos, um sonho de ter um filho, só por adoção, nem fertilização in vitro dá certo. Só tem um jeito de você ser pai e você ser mãe, falou para ela: se vocês adotarem uma criança. Bom, no final do ano, dia 27, eles viajaram e viajaram e 27 eles estavam chegando em Goiânia, chegaram em Goiânia para virada na igreja no dia 31, ele é pastor de uma das nossas igrejas. Quando eles foram orar, ele falou para ela: para Deus coroar esse ano nosso, era Deus dar para a gente um filho. Se Deus desse para a gente um filho, o nosso ano estaria sendo coroado por Deus, porque foi um ano de grandes bênçãos, grandes vitórias. Então ele disse: o coroado desse ano seria Deus dar um filho para nós. Quando foi mais aí um pouco, ela se sentiu mal, ela passou mal. E ela foi tomar um remédio. Quando ela foi pegar o remédio para tomar, o Espírito Santo disse para ele: não deixa ela tomar o remédio. Ao invés dela tomar o remédio, vai na farmácia, compra um teste de gravidez e faz um teste de gravidez. Vocês já sabem, né? Ela foi na farmácia, comprou o teste de gravidez. Quando fez, o que deu? Positivo. Fizeram os exames, descobriram que ela já estava grávida há 2 meses e 10 dias. Quando eles, agora em janeiro, fizeram os exames e tal, ela já estava grávida há 2 meses e 10 dias, quer dizer, ficou grávida antes da virada. E aí fizeram as contas. Quando é que ela vai dar à luz? Em agosto. Em agosto desse ano, ela vai dar à luz. Foi no mês de agosto do ano passado que o médico disse para ela: você nunca vai ser mãe. Então no mês de agosto o médico disse: você nunca vai ser mãe. Nesse mês de agosto ela vai segurar um filho nos braços, no seu colo. Sabe por quê? Porque não existe causa perdida para o nosso Deus. Se não tem jeito, Deus vai dar um jeito. Quando não tem saída, Deus vai dar uma saída. Quando não tem solução, Deus vai dar uma solução. E quando não tem porta, Ele abre uma porta e deixa ela aberta diante de você. Nessa noite eu quero que você creia que não tem causa perdida para Deus. Pode olhar para 2 ou 3 segurando a mão aí, olhar para 2 ou 3 perto de você e dizer para ele: não tem causa perdida para Deus. Fala aí, meu irmão. Fala aí, meu irmão, não tem causa perdida para Deus. A gente cantou um hino aqui. Acho que foi a Fabrícia que cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó. Deus vai te atravessar e você vai entoar:
O hino da vitória. Você crê nesse Deus aí? Quem sabe eu estou pregando para alguém que o mar está diante de você. O mar da enfermidade, o mar da crise financeira, o mar da dificuldade. Deus está dizendo, você vai atravessar esse mar. Quando estiver frente ao mar, chama Ele. Vamos cantar uma vezinha só? Quando estiver frente ao mar. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da Você crê? Levante a sua mão. Você crê nisso? Chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado, Mais uma vez, quando estiveres, estiver frente ao mar e não puder chama Ele. Não tem causa perdida para Deus, meu irmão. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da Com as suas mãos levantadas aí. Com as suas mãos levantadas. Eu já vou terminar. Mas eu sei que Deus ainda tem um milagre para fazer aqui hoje. Shariore canturibi andaravashai. Com as suas mãos levantadas. Qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre agora? Vai declarando aí agora. Abra os seus lábios e vai profetizando o milagre na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, na sua vida financeira. Alguém da sua casa que precisa de cura, com as mãos levantadas aí, meu irmão, abre os seus lábios, vai declarando o milagre, vai profetizando o milagre, vai declarando o destravar de Deus na sua vida e na vida dessa pessoa. Não tem causa perdida para Deus. Não tem causa perdida para Deus. Deus pode fazer. O mar vermelho você vai atravessar. O mar vermelho você vai atravessar e vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Quando estiver frente ao mar, Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. olhe para uma pessoa que está perto de você e diga para ela assim: essa semana você vai cantar o hino da vitória. Fala aí.